Olá, eu sou Ana Ribas e esse é meu canal Fica Entre Nós. Você já se sentiu insegura ou inseguro alguma vez? Antes de começar o bate-papo, deixe já o seu like e se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, ok? Então vamos lá. A insegurança é esse sentimento chatinho e que desestrutura. Chega sem avisar e se instala no espírito e no corpo. Vai minando o espírito com pensamentos mentirosos, ideias negativas sobre a sua capacidade de lidar com as situações em geral. É como se tivesse uma sombra lhe assustando e fazendo você acreditar que alguém sempre irá fazer melhor que você. E assim, aos poucos, lhe tirar o que você tem. A insegurança traz situações de medo também, como, por exemplo, se achar incapaz de conseguir aquele emprego, achar impossível chamar a atenção de certo alguém, se achar inferior aos outros no que diz respeito a opiniões, posicionamentos ou algo do gênero. Gente, quem nunca se deparou com esses tipos de pensamentos de insegurança? Eu já algumas zilhões de vezes. E eu vou dizer uma coisa, eu acho até que a pessoa mais segura da face da Terra um dia amanheceu com essa sensação horrível chamada insegurança. Acontecer lá uma vez ou outra é super normal, afinal somos seres humanos e terão dias em que fatalmente ela aparecerá assim, do nada. Agora, a insegurança como parte do seu dia a dia, aí não. É um veneno tanto para si própria como para quem convive com você. Porque a insegurança constante mata aos poucos a autoestima. E a ausência de autoestima será preenchida por um comportamento de autodefesa, ou seja, geralmente um comportamento mais agressivo, onde sempre estará desconfiada, na defensiva, sendo ilusoriamente assombrada por olhares desconfiados, enxergando sempre a possibilidade de alguém estar falando mal ou tramando algo contra você, agindo pelas costas. Aí começa aquela desconfiança desmedida de tudo e de todos, sendo que, na verdade, a desconfiança é de você com você mesma. É o seu olhar sobre você mesma que está adoecido, e não o olhar dos outros. A insegurança tira a paz de espírito, te faz menor perante a criação. E nessa crença triste de nunca se achar suficiente para algo ou alguém, você vai se sentindo cada vez mais apagadinha. Como eu já disse, é óbvio que momentos de insegurança sempre existirão. É natural, porque a insegurança saudável, vamos dizer assim, aquela insegurança que te faz repensar até que ponto você está se esforçando para conquistar algo ou alguém, se colocou realmente todo o seu empenho, seu esforço para alcançar o que almeja. Esse tipo de insegurança que te faz pensar, refletir, para mim, é como uma mola propulsora que impede a inércia e a permanência na zona de conforto. Agora, a insegurança perturbadora que enfraquece o ser, isso não leva a movimento positivo algum. O movimento de transformação para mudar essa energia perturbadora da insegurança, cabe a você executar. E quando aciona aqui no seu eu interior essa transformação, o universo começa a materializar o resultado dessa sua nova crença curadora, porque o seu comportamento mudou de forma positiva. Sabe, gente, o ser humano carrega muitas dores na alma, dores inconscientes, intrauterinas, ou até de outras existências, para quem acredita. E de tempos em tempos, a vida promove um movimento de mudança, fazendo com que você se desprenda de tudo que um dia te fez mal. São os chamados expurgos de sentimentos que ainda engessam a vida. E a insegurança pode ser um desses sentimentos
e está na hora de expurgar. Mas essa libertação exige comprometimento e perseverança. É uma construção interior. Não é assim da noite para o dia que se aniquila um mau hábito ou um sentimento ruim. A insegurança, como eu já disse, ela faz ou fará parte do ser humano em dada altura da vida. O que não pode é se tornar algo cotidiano e se agigantar. Ela deve ser combatida sempre, para não se enraizar e crescer. E existem várias maneiras de combater sentimentos perniciosos e assim achar o seu equilíbrio. Procure o que melhor se identifica com você, porque é imperativo equilibrar o espírito e o corpo, para que o corpo não venha padecer. Sim, porque no caso da insegurança, quando ela está num nível de total descontrole e não se faz nada para prevenir ou combater, o espírito fica tão carregado, a energia começa a faltar e o corpo entra num processo de perecimento, de colapso, podendo surgir doenças, como o pânico, a depressão. E o que pode ser feito? Esportes, caminhadas, danças, orações, preces, enfim, muita coisa boa pode ser feita ao seu favor. Gente, só uma observação aqui. Eu não estou dizendo que quem é inseguro tem ou terá pânico, depressão ou qualquer outra doença. Eu estou dizendo que, segundo o que eu acredito, quando o espírito está sobrecarregado, o corpo de alguma forma perece. Mas isso é o que eu acredito, ok? Então, para você que de repente sente muita insegurança, seja em qual área da vida for, crie hábitos que lhe ajude a ver a vida sob outro prisma. Procure enxergar, se enxergar, perceber o seu valor. Se você tem condições para conversar com um profissional, ótimo, isso ajuda muito. Mas se não tiver, faça como eu faço. Eu, quando estou me sentindo insegura ou com alguma situação assim, além de eu fazer as minhas preces, que ajuda a me restabelecer espiritualmente, eu tenho também um hábito que já fez eu descobrir altas coisas sobre mim que estavam escondidas aqui, no meu ser, e eu não enxergava de jeito nenhum. Eu converso comigo mesma. É isso mesmo, não é loucura. Fale com você mesma. E se puder gravar o que está falando para ouvir depois, melhor ainda. É uma baita terapia. À medida que você vai falando com você mesma, parece que algumas portas que estavam emperradas começam a se abrir. Mas tem que fazer isso com uma certa frequência para começar a ver os resultados. E olha, pelo menos para mim, isso funciona e muito, é muito agregador. Porque nessa situação é você mesma tentando se entender, buscando informações sobre você. Eu acho isso maravilhoso. Gente, me desculpa que eu não tenho controle dessa movimentação aí de trânsito. Quando você descobre a maneira que melhor lhe atende para deixar o corpo e o espírito em harmonia, esses sentimentos perturbadores se tornam mais fáceis de serem combatidos. Continuarão a existir uma vez ou outra, mas serão mais fáceis de serem combatidos. Cuide de você, se ame com muita generosidade, se permita ser saudável em todos os aspectos da sua vida. Ok? Gente, obrigada por ficar comigo até o final. Desculpem os barulhinhos externos, eu não tenho filtro ainda para isso. Compartilhe o meu vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like, isso me ajuda muito a continuar espalhando algo bom para você, para alguém. Fiquem bem e até a próxima!